Você está entrando no canal Mistérios do Brasil Sombrio. Ninguém sabe dizer exatamente quando começou, mas em muitas regiões do sul do Brasil há quem evite atravessar certos campos depois que a noite cai. Não é superstição simples, é medo. Medo de encontrar uma pequena chama azul tremulando no meio da escuridão. E logo atrás dela, a silhueta de um menino montado em um cavalo negro. Alguns dizem que ele ajuda quem perdeu algo, mas há histórias que nunca foram contadas direito. Histórias de pessoas que não voltaram para casa depois de encontrá-lo. Essa é a versão que poucos têm coragem de contar. A verdadeira história do negrinho do pastoreio. No século XIX, existia uma grande fazenda isolada no interior do Rio Grande do Sul. O dono daquelas terras era um estancieiro conhecido por sua crueldade. Seu nome era quase sempre evitado nas conversas da região. Diziam que ele tratava homens e animais com a mesma brutalidade. Entre os escravizados que trabalhavam ali, havia um menino muito jovem, magro, quieto, sempre de olhos atentos. Ninguém sabia ao certo sua idade. Chamavam apenas de Negrinho, e era ele quem cuidava dos cavalos. Mesmo sendo criança, passava dias inteiros nos campos vigiando a tropa. Chuva, sol, frio, ele sempre estava lá, sozinho. Certa noite, depois de um dia de trabalho exaustivo, o menino acabou adormecendo perto da tropa. Quando acordou, alguns cavalos haviam desaparecido. Era o suficiente. O estancieiro ficou furioso. Sem ouvir explicações, ordenou um castigo brutal. O menino foi amarrado e açoitado até quase não conseguir respirar. Mas aquilo ainda não era o pior. Como punição final, o estancieiro tomou uma decisão cruel. Ele ordenou que o garoto fosse abandonado no meio de um formigueiro gigante durante a noite, sem comida, sem água, sem chance de fugir. As pessoas que estavam presentes naquela cena disseram que o menino não chorou. Ele apenas olhou para o céu e então foi deixado ali, sozinho. Naquela madrugada, algo estranho aconteceu. Os trabalhadores da fazenda começaram a ouvir coisas vindas do campo. Primeiro, o som de cavalos correndo. Depois, um vento frio que parecia atravessar as paredes das casas. E por fim, um som que ninguém conseguiu explicar. Um tipo de sussurro, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas nenhuma palavra podia ser entendida. Alguns homens saíram para investigar. Eles nunca voltaram. Na manhã seguinte, o estancieiro decidiu ir até o formigueiro para verificar se o menino ainda estava vivo. O que ele encontrou mudou tudo. O negrinho estava lá, de pé, sem ferimentos. Ao lado dele havia um cavalo negro, forte e silencioso. E atrás do menino, toda a tropa que havia desaparecido durante a noite. O estancieiro ficou sem palavras. Alguns dizem que o menino estava sorrindo. Outros dizem que ele não tinha expressão alguma. Mas o detalhe que mais assustou quem presenciou a cena foi que o menino não piscava e seus olhos refletiam uma luz azulada, como fogo. Então ele montou no cavalo, olhou para todos e desapareceu no meio da neblina. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer na região. Pessoas começaram a relatar ter visto um menino cavalgando durante a noite, sempre acompanhado por uma pequena chama azul. Alguns viajantes disseram que ele aparecia nos campos e perguntava calmamente: "Você perdeu alguma coisa?" Quem respondia que sim. Às vezes, encontrava o objeto perdido no dia seguinte. Mas nem todos tiveram tanta sorte. Algumas pessoas simplesmente sumiram depois de seguir aquela luz. E o mais estranho
Seus cavalos eram encontrados vagando sozinhos pelos campos. O estancieiro também não escapou. Meses depois do acontecimento, sua fazenda começou a mudar. Animais apareciam mortos sem explicação. Portas se abriam sozinhas durante a madrugada. Cavalos relinchavam desesperados no meio da noite, e algumas pessoas juravam ouvir passos leves correndo pelos corredores, como se fosse uma criança. Uma noite, o próprio estancieiro desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. A única coisa achada no campo foi um cavalo negro parado perto do antigo formigueiro, imóvel, como se estivesse esperando alguém. Até hoje, moradores do sul contam histórias parecidas. Em estradas rurais, viajantes dizem ter visto uma pequena chama azul atravessando o campo. Alguns motoristas juram ter visto um menino cavalgando ao lado da estrada por alguns segundos e depois desaparecer. Mas existe um detalhe em comum em quase todos os relatos. Quem tenta seguir a luz sente um frio estranho, como se estivesse sendo observado. E alguns dizem que no silêncio da noite é possível ouvir uma pergunta suave: "Você perdeu alguma coisa?" Mas poucos têm coragem de responder, porque há quem diga que se você responder sim, talvez encontre o que perdeu, mas talvez nunca mais encontre o caminho de volta. Alguns acreditam que o negrinho do pastoreio é um espírito protetor. Outros dizem que ele apenas busca justiça. Mas entre os moradores mais antigos existe um aviso que passa de geração em geração. Se você vir uma pequena chama azul tremulando no campo durante a noite, não siga, não chame e não responda. Porque algumas lendas não querem ser encontradas. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.